Olá para você que nos acompanha aqui no YouTube de O Tempo. O Café com Política de hoje conversa com o deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais. Ele é presidente da Comissão de Saúde, relator do projeto de lei do licenciamento ambiental e também diretor da Frente Parlamentar da Agropecuária. Boa tarde, deputado. Boa tarde, prazer, obrigado. Deputado, vamos começar sobre o tema que está mais em alta aqui na Câmara agora, que é o projeto de lei do licenciamento ambiental com previsão de votação já antes do recesso parlamentar. Em que pé a gente está nas negociações agora? Bom, isso, acho que um projeto maduro, com mais de 20 anos de discussão aqui na Casa, né, já passou pela Câmara, foi para o Senado, e devido às mudanças que o Senado fez, ele precisa voltar para a Câmara para ser confirmado, e aqui é o ponto final dessa discussão. Não tem fatos novos, né, o que tem aí agora é pura e simplesmente uma decisão. São os pontos da Câmara, os pontos do Senado, um misto deles, é isso que a gente está definindo agora. Estamos na reta final, acredito que a gente vota agora antes do recesso de julho. Enfim, já estamos nessa fase de ouvir órgãos, ouvir ministros, secretários municipais e de Estado, e claro, para ter um adensado de ideias para apresentar para os parlamentares já na próxima semana, para as bancadas partidárias, para que eles possam tomar a decisão e julgar se é conveniente ou não aprovar. E eu vejo que sim, porque é um projeto que interessa ao Brasil, né? Houve uma grande movimentação quando esse texto foi aprovado no Senado, principalmente ali uma divergência entre parte do governo e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Como é que estão essas negociações? O presidente Hugo Motta também chegou a pedir que fossem escutados, fossem ouvidos esses outros setores. Como é que está essa articulação agora? Isso, quando houve o convite do presidente Hugo Motta para que eu fosse o relator, ele me pediu cautela para ouvir a todos, e temos feito isso, cumprido uma série de agendas para que todos que quiserem se manifestar possam se manifestar. De fato, do governo, boa parte do governo tem o entendimento que é um projeto inteligente, racional e necessário. Outra parte ainda me parece preso numa questão ideológica, e essa é pura e simplesmente uma questão técnica. Nós estamos definindo um rito geral para o Brasil para análise de processo de licenciamento ambiental. Isso não trata de desmatamento, isso não trata de código florestal, isso trata de uma licença, de uma autorização que o empreendedor tem para se instalar e operar. E isso vale para pequenos empreendimentos a grandes empreendimentos. E cada um, de acordo com o seu risco e com o seu potencial poluidor e o seu porte também, você se enquadra ali e vai se exigir mais estudos, vai se exigir mais medidas de controle ou não, enfim. É pura e simplesmente uma questão a ser desenhada para garantir que o Brasil possa continuar avançando. O governo, acredito que no final, como aconteceu no Senado, terá uma posição de apoio, mesmo que velada, para a aprovação desse projeto. Uhum. Em relação a esse texto que foi aprovado no Senado, o que a gente pode esperar de mudanças aqui na Câmara? Bom, é difícil cravar isso aqui agora, mas dizer que há algumas mudanças possíveis, mas uma delas é em relação à mineração, que não havia um texto na Câmara. Esse ponto de a mineração também entra nesse pacote, esse rito vale para a mineração ou não vale? O Senado ele incluiu ali esse ponto no texto. Então há uma discussão, não há uma posição fechada, se sim ou se não, mas há uma discussão em andamento. Outro ponto é a licença ambiental especial, a LAI, que é um mecanismo novo, mas que em vários estados já existe são projetos prioritários, que ele segue um rito separado. Não quer dizer que ele não vai ter que cumprir as exigências, mas ele tem prioridade. Depois de aprovado no Conselho, falou, esse projeto é estratégico para o Brasil, ou estratégico para um estado, ele pode correr aqui por uma fila por fora e ser analisado prioritariamente. Tem ali uma discussão de fases, os processos geralmente são trifásicos, uma licença prévia, uma licença de instalação e uma licença de operação. Nesse caso seria monofásico, todas as licenças de uma única vez. Isso tem medidas positivas e negativas, mas as negativas não são para o meio ambiente, é para o próprio empreendedor, porque ele tem dificuldade de avançar, porque ele vai avançando e tem que ir cumprindo condicionantes, é um processo que também é burocrático. Então, eu vejo que, embora pareça uma afronta ao meio ambiente, não é pura e simplesmente um rito para tratar projetos de forma prioritária. O caso, por exemplo, da exploração de petróleo na margem equatorial, eu não vou nem dizer Foz do Amazonas, porque nós estamos a quilômetros de distância da Foz do Amazonas, mas é o caso da BR-319, enfim, outros projetos que podem ser prioritários e que precisam de um rito diferenciado. Mais do que isso, o texto me parece muito maduro. Há uma grande discussão sobre a licença de adesão e compromisso, onde o empreendedor vai até o órgão e diz o seguinte: eu conheço as normas ambientais,
conheço e assumo aqui um compromisso de cumprir todas elas. Sabendo que se eu não cumprir, inclusive a partir dessa proposta que nós temos, as penas serão dobradas, serão bem maiores do que são hoje. Mas isso só vale para empreendimentos que não têm impacto significativo, que os impactos são conhecidos e a região também é conhecida. Em Minas Gerais, nós já temos muito disso feito pela Secretaria de Estado, que faz um grande trabalho. Eu tive a oportunidade de ser servidor da Secretaria de Meio Ambiente. Esse é um tema que eu acompanhei muito e sou testemunha que há grandes profissionais ali com responsabilidade para conduzir esse debate. E esse modelo tem sido bem conduzido em Minas, né? Então, e boa parte desse sistema foi desenhado nos últimos anos, desde o governo Pimentel, ou seja, no governo PT, como o que está no governo federal. Então, não é uma questão que podem dizer que é estranha. É uma questão já conhecida por muitos. O que a gente precisa é tirar essa questão ideológica de vez, essa questão eleitoreira em alguns momentos, trazer para a parte técnica, trazer para a parte racional, que a gente pode ter uma grande lei no Brasil. Em relação a esse tema, a gente tem divergências muito grandes e os apoiadores da proposta tratam como marco geral do licenciamento ambiental para regularizar essas regras e torná-las uniformes e garantir segurança jurídica para os empreendedores. Por outro lado, os ambientalistas criticam e dizem que, na verdade, ela é um projeto de desmonte da lei ambiental e que flexibiliza essas regras. Como é que se responde a essas críticas? Bom, primeiro, não existe flexibilização. Essa palavra não cabe nesse debate. Poderíamos dizer que é uma simplificação, tudo bem, isso é até aceitável, mas a palavra correta é racionalização. Nós estamos racionalizando, trazemos regras claras, prazos claros, quem e quando podem se manifestar, para que o processo tenha início, meio e fim. Pelo sim ou pelo não, o empreendedor tem o direito de saber, num prazo razoável, se ele pode ou não se instalar e operar. Se não puder, ele que se adeque ou ele que desista daquele projeto. Mas se puder, ele tem que ter essa previsibilidade, essa segurança. Não dá para ter subjetividade, para cada um achar uma coisa no Brasil, para cada técnico achar uma coisa. Não dá, tem que ter regras claras dentro de uma linha geral no país e, claro, especificidades, cada estado, cada município pode ali criar critérios mais ou menos rigorosos de acordo com a expertise que ele tem, com a experiência que ele tem, com os impactos que ele já conhece, enfim, com algumas características ecológicas em determinadas regiões. Nada disso está sendo perdido. O que a gente cria é um rito único. E não tem como dizer que vencer a burocracia não é algo positivo. A burocracia não protege o meio ambiente, ela não conserva. Pelo contrário, a burocracia só interessa àqueles que pretendem tumultuar ou de alguma maneira lucrar em cima dela. Então acho que isso é muito claro, a gente precisa trazer racionalidade e permitir que o Brasil viva um novo tempo aí para, não o tempo do atraso, o tempo da modernidade, que é o tempo que de fato, com ações práticas, nos permite preservar o meio ambiente. Você já falou sobre a questão da margem equatorial, é uma emenda do presidente Davi Alcolumbre do Senado, ele incluiu, e que pode facilitar a exploração de petróleo, que é um desejo de grande parte do governo, incluindo do presidente Lula e também da presidente da Petrobras. O senhor acha que essa emenda pode facilitar a adesão de governistas, de parlamentares mais alinhados ao Palácio do Planalto a essa proposta aqui no plenário? Bom, eu acho que todo mundo que já entendeu que o que nós estamos buscando é racionalizar os processos, é favorável a algum tipo de rito prioritário. Esse não está na essência da lei que nós estamos propondo. Não é isso que trata o licenciamento, esse é apenas um ponto. E um dos menores do todo. É claro que ligou-se isso à questão da Amazônia e tudo mais, e outro dia, inclusive, eu dava até uma entrevista para uma emissora, e enquanto eu falava, aparecia uma imagem da Amazônia. Isso me mostrou o quanto é preocupante, porque nós não estamos tratando disso. Nós não estamos tratando em mexer com reserva legal, em mexer com floresta, não tem nada disso. Pelo contrário, a licença por adesão em compromisso, um dos critérios, você pode ter uma licença por adesão aqui, desde que não haja supressão de vegetação. Há uma série de critérios que estão sendo desenhados, mas que, quando a gente pensa em meio ambiente, a gente já pensa logo no Brasil, boa parte das vezes, em floresta. Pensa que vai ter desmatamento, pensa que vai ter queimada, e não é isso. Licenciamento é uma autorização, é uma espécie de alvará que você recebe para poder trabalhar. E aí, um rito como esse, um especial, não quer dizer que não haverá os estudos necessários, os cuidados necessários e os compromissos necessários para se preservar o meio ambiente. Eu confio muito na legislação e confio muito na responsabilidade técnica. Os técnicos estão sendo chamados com os empreendedores a terem responsabilidades ainda maiores. Eu reuni há pouco com o representante de conselhos de classe, que eu tenho duras críticas em relação aos conselhos, acho que eles prestam pouco serviço do que poderiam prestar, mas eles também serão chamados a essa responsabilidade de participarem e fiscalizarem ativamente.
Um trecho que foi bastante criticado do projeto é a questão da fiscalização por amostragem. Permanece no relatório? Na verdade, isso é uma ideia que não está bem escrito ali. O que a gente diz é o seguinte: os técnicos que hoje analisam o processo, eles vão ter mais tempo para poder fiscalizar. E eles podem, por amostragem ou não, fiscalizar os empreendimentos. Eles podem fiscalizar todos, mas de modo inteligente, por meio de tecnologia, por meio de uma estratégia, por amostragem ali ele pode fazer algumas análises. Todo empreendimento, hoje a gente está pedindo licença até para padaria. Para quem usa lenha para fazer pão, por ser um recurso natural, a lenha ali, tem que pedir licença, uma licença ambiental que é burocrática e complexa. Veja se a padaria na sua esquina, na sua casa, tem necessidade de ter um rito tão complexo para se instalar. Eu vejo que não, porque o impacto é conhecido, então ela pode ter um rito mais simplificado. Agora, claro que grandes empreendimentos, os projetos de mineração, os projetos de exploração de petróleo, enfim, projetos de maior impacto, até a implantação de uma rodovia, de uma nova rodovia, tudo isso pode sim exigir estudos. Agora, é com isso que nós temos que gastar o nosso tempo, com o monitoramento da fauna, da flora, com a garantia da qualidade das nossas águas, da disponibilidade de água, da qualidade do ar. Acho que o nosso foco tem que ser outro, não simplesmente ficar batendo carimbo e ali fiscalizando coisas que, na verdade, essa responsabilidade tem que ser do empreendedor. Ele é que tem que se responsabilizar e ser punido se não cumprir ali com as regras ambientais. Agora, saindo um pouco dessa esfera de Câmara dos Deputados, sem necessariamente sair, existe uma possibilidade de que o senhor seja um dos candidatos, um dos nomes do PL cotados neste momento para o Senado Federal. Como é que estão essas articulações? É um desejo concorrer ao Senado? É o seguinte, o PL está construindo um grande projeto nacional. Hoje, o nosso presidente Bolsonaro é a maior figura da política de direita do Brasil e, a partir dele, outras tantas pessoas têm tentado implantar um trabalho aí nos municípios, nos estados. Minas terá um candidato a senador pelo PL, certamente, e acredito que com chances reais de ser eleito. Nós temos vários nomes à disposição, vários, e nomes de boa história, de boa índole e de muita disposição. Então, eu estou à disposição do partido para aquela missão que me for concedida, ou que me for convocada. É claro que o Senado é um projeto maior, que depende de uma grande construção regional, mas o presidente Bolsonaro tem sido firme, que nós teremos uma grande bancada nacional no Senado, não necessariamente no PL, mas prioritariamente no PL. Então, está uma peneira aí em Minas e cada um vai colocando as suas ideias e a gente percebe que vai tendo uma seleção natural, de acordo com o tempo, aqueles que se colocam já têm ali uma análise e aí, enfim, vai se desenhando um nome, mas que eu acredito que naturalmente a gente vai conseguir selecionar isso lá na frente, aquele de melhor perfil, de maior viabilidade, porque lembrando que essa eleição tem 2 votos, então dependendo quem for o candidato, ele precisa lembrar que não é só com os votos dele que ele ganha a eleição, é também com o voto daquele que votou no outro, porque ele vota no outro e fala, tem que votar em mais alguém, e ele precisa também ser escolhido com isso, então por isso tem que ter uma capacidade de articulação, de diálogo impressionante, mas que o PL tem grandes nomes para isso, e a gente está à disposição para poder somar. O senhor falou lá na frente quando? Segundo semestre, primeiro do ano que vem? Não, isso não tem um prazo. O prazo, na verdade, legal é na convenção, que acontece em agosto do ano que vem. As mudanças elas acontecem diariamente. Deixa eu relembrar aqui 2 casos que são importantes na história de Minas. Rodrigo Pacheco foi um desses, que dormiu candidato a governador, amanheceu candidato a senador, lá na convenção. Nós tivemos também o Marcelo Álvaro Antônio, um grande amigo, que construiu uma candidatura, mas quando chegou ali na boca da eleição, acabou que o partido teve um outro entendimento, uma composição, o Cleitinho virou o candidato mais viável naquele momento. Então isso se resolve lá na frente. O Zema pode ser candidato, outros nomes ministros podem ser candidatos, pode ter uma necessidade de um grande acordo nacional para viabilizar uma candidatura majoritária, e nisso a eleição do Senado não foge disso. Em relação à frente parlamentar da agropecuária, o senhor faz parte dessa articulação política da bancada aqui na Câmara dos Deputados e no Congresso, e é uma bancada muito importante, talvez uma das mais fortes do Congresso Nacional. Quais são as prioridades a partir de agora? E tendo em vista que a gente tem a questão da LCA, que foi uma mudança feita pelo presidente Lula através da medida provisória, como é que está essa articulação? Bom, acho que nós temos um pacote de medidas e ações que são necessárias. A primeira delas é a garantir um bom crédito.
Porque nós temos dois objetivos: garantir competitividade e produtividade, porque isso é fundamental para os produtores rurais, mas fundamental para o Brasil. A gente precisa ter alimento de qualidade em quantidade suficiente na mesa do brasileiro e com um compromisso mundial. O mundo todo espera de nós aqui que a gente tenha uma boa produção agropecuária. Então, a gente precisa de um bom crédito. E esse, com juro no patamar que está, dificulta muito, em alguns casos até inviabiliza a produção. Hoje, se você buscar, porque a gente acaba pensando muito em soja, né? Pensando em milho, mas se você procurar hoje, nós temos em Minas Gerais um grande polo de produção de hortaliças, né? As olerícolas, o soja de geraglona, às vezes acabam dificultando um pouco a fala com as questões técnicas. Mas hoje nós temos uma dificuldade com produção de cenoura, produção de cebola, produção de batata, os preços estão lá embaixo. Tem que lembrar que tudo isso é agro. O leite é agro, o queijo é agro, o mel de abelha é agro. Tudo. Então, quando a gente pensa no agro, a gente pensa como um todo. Então, nós temos questão de crédito, que é importante para o pequeno, para o médio, para o grande, questão de assistência técnica, o próprio licenciamento ambiental. Não para poder desproteger o meio ambiente, mas para diminuir a burocracia e, se cumprir das normas, a gente poder produzir. Acho que isso é uma questão constante. Nós temos nos preocupado muito com segurança, em especial tanto segurança patrimonial para proteger cerca, proteger as famílias, proteger as propriedades, evitar os roubos, isso é um ponto fortíssimo, mas também segurança jurídica. A gente precisa ter uma garantia e ter previsibilidade. Se toda hora a lei muda, se toda hora vai para um lado, vai para o outro, à medida em que o partido político aciona a justiça, que uma federação aciona a justiça, e ali isso provoca um mal-estar enorme. Então é nesse ambiente, buscando estabilidade econômica, buscando segurança, enfim, para garantir competitividade e produtividade é que a gente está trabalhando. Acho que nós temos uma grande discussão também trabalhista para os próximos anos, estimular as pessoas a trabalharem no campo, que tem oferecido grandes oportunidades de trabalho, com bom salário, estimular a sucessão para que a juventude também participe desse tempo, porque trabalhar na roça ou em toda a cadeia do agro tem sido rentável, né? E faz parte da nossa história, da nossa essência, e é sem dúvida nenhuma, a meu ver, um dos principais atalhos para a prosperidade no futuro. Então, acho que é isso, é uma grande missão. Eu queria dizer, Lara, nós temos um mineiro, o Alisson Paulinelli, que ele representa muito disso que eu acredito na agricultura. Ele foi indicado para ser um Nobel da Paz, porque ele tinha um entendimento muito claro. Produzir alimento é a garantia de paz. O alimento é sinônimo de paz. E ele estava muito certo nisso. E quem o indicou também. Isso mostra o compromisso que o setor agropecuário tem. Produzir alimento é um gesto muito evidente da busca pela paz. E isso vai se fortalecer, essa ideia, a cada vez mais. Essas guerras todas que nós estamos tendo, no fundo, ou tem energia, ou tem água, ou tem alimento por trás. E eu vejo que essa é a missão do nosso país, né? Assumir esse compromisso como promotor da paz através do trabalho da produção de alimento. É por isso que o agro está trabalhando. Não é para só colocar dinheiro no bolso do produtor, que é importante também, e do trabalhador, mas é para poder garantir que cada família tenha a condição de sentar numa mesa de domingo e celebrar a vida, né? A bancada quer derrubar esse trecho da medida provisória? Acho que é importante porque ela é injusta, né? Não é quando você trabalha, aumenta imposto em qualquer ponto que seja da cadeia, inevitavelmente o custo de produção de alimento fica mais caro. E quando fica mais caro, quem sofre é quem vai comprar no supermercado. Então, é todo um desejo de proteger o poder de compra das famílias. O salário dos pais de família precisa render, e no final do mês tem que ser suficiente para poder bancar as despesas de casa. E hoje não tem sido, está difícil. Nós temos 73 milhões de endividados no Brasil, segundo o Serasa, com os dados atualizados de 2024. A vida não está fácil para ninguém, e o governo ainda quer meter a mão no bolso do trabalhador para poder custear suas despesas. Acho que isso não é justo. E quando ele dificulta o acesso às letras de crédito, a LCA, a LCI, ele acaba dificultando involuntariamente ou paralelamente o recurso para o agro, que é o que financia toda essa cadeia. Então, imposto não é bom para ninguém. Agora a gente tem que ter um redesenho do orçamento, nós temos que rediscutir as contas públicas, rediscutir os gastos públicos, sobretudo os gastos permanentes, para a gente poder ter fôlego e não ficar toda hora indo lá no bolso do trabalhador, como se fosse um caixa eletrônico, buscar dinheiro. Para encerrar, duas perguntas em relação ao governo. Como está hoje? A gente sabe que passou por algumas intempéries a relação da bancada do agro com o ministro Carlos Fávaro. Como é que está essa relação hoje? E sobre comissão de saúde,
Como é que tem sido a questão das emendas? É um ponto que a Casa tem reclamado muito, tem gerado muito incômodo entre os deputados e senadores a questão da liberação das emendas. Como é que está isso? Como é que o senhor vê isso como presidente da comissão? Bom, eu particularmente gosto da pessoa do Favaro, acho que ele é uma boa pessoa, mas com uma dificuldade enorme num governo que não trata como prioridade o setor agropecuário. E aí, quando você coloca um líder do MST dentro de um avião presidencial e leva para fora do Brasil numa comitiva, é um gesto muito claro de que nós não estamos no mesmo lado, que nós não comungamos da mesma ideia. É nesses pontos que a gente percebe que há uma diferença na essência. E aí fica difícil conviver e difícil apoiar. Então, em alguns momentos é conflituoso, mas a gente tenta manter aí uma harmonia mínima para garantir que o produto rural não seja prejudicado. Em relação à Comissão de Saúde, os grandes temas da saúde, aqueles mais complexos, já foram discutidos. Nós ainda temos alguns na pauta. O financiamento é permanente, né? Como é que a gente paga essa conta? A questão dos planos de saúde, que hoje atende 1/4 da população do Brasil, como é que a gente garante que ele fique de pé, que tenha lucro, porque ele precisa sobreviver, mas sem em nenhum momento deixar de atender as pessoas, é uma covardia deixar uma pessoa sofrer por falta de atendimento na saúde. Então a gente tem ainda alguns debates a ser feitos. Em relação às emendas, agora me parece que há um entendimento de começar a liberar essas emendas de comissão. Realmente houve um atraso, acho que por falta de articulação do governo demorou muito a se votar o orçamento, quiseram culpar várias bancadas, inclusive a do agro. Isso é uma articulação clara do governo, é um governo que detém todo o poder político que a Câmara tem e o Senado, né, ou seja, o Congresso, tem trabalhado para resgatar, porque nós não somos maiores e menores que ninguém, nem nós, nem o Executivo, nem o Judiciário. Então, numa tentativa de harmonizar tudo isso, nós temos buscado nosso espaço. E as emendas é parte de uma estratégia que eu acho justa, para garantir recursos para 853 municípios de Minas. Não é o governo federal que tem essa capacidade de olhar, essa sensibilidade. É geralmente o deputado que acaba disseminando isso. O mau uso das emendas precisa ser punido. Precisa ter transparência, isso é muito claro. Agora, nós estamos recuperando esse protagonismo aí e as emendas agora começam a sair, acho que as coisas se amenizam, mas elas não são determinantes. Ela não é isso que prejudica o Brasil. O que prejudica o Brasil é a falta de um projeto. E quando não tem um projeto de país, acabam tentando buscar culpado, mas os culpados não são, ao meu ver, os parlamentares que têm um compromisso com o país. Obrigada, deputado. Nós estivemos hoje com o deputado Zé Vitor, que é presidente da Comissão de Saúde, ele é do PL de Minas Gerais e também é relator do projeto de lei do licenciamento ambiental. A entrevista você confere na íntegra aqui no YouTube de O Tempo e também no portal otempo.com.br. Se inscreva no canal para acompanhar os conteúdos.